Você sabia que pode criar uma queda de dominó no Blender 3D em poucos minutos? Se você já tentou criar uma queda de dominó no Blender e ficou frustrado com tutoriais complicados, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar um método fácil e rápido que vai transformar suas animações e impressionar a todos. E o melhor de tudo explicado de forma simples e rápida. Passei horas testando e aperfeiçoando essa técnica para garantir que você tenha os melhores resultados. Então prepare-se para aprender algo novo e surpreendente. Você sabe como jogar dominó? Hoje em dia, com os smartphones e vários jogos digitais, muita gente não deve nem saber como faz para jogar esse jogo. Mas vocês sabem como surgiu essa ideia de colocar as peças de dominó em sequência e sair derrubando? Não existe um registro oficial para isso, mas provavelmente deve ter sido invenção de alguma criança quando teve o primeiro contato com as peças. Porque eu me lembro que quando eu era criança, eu vi as peças do dominó pela primeira vez, eu brincava com as peças para fazer prédio, casinha e cercado. Então no efeito de hoje, a gente vai aprender a como criar essa queda de dominó no Blender 3D, de uma forma fácil e rápida, sem ter que posicionar de pecinha em pecinha na hora de colocar elas em sequência, e colocar texturas de gravura sem ter que pintar cada pecinha de uma cor diferente e ter que colocar na posição correta. Então bora começar. E para fazer esse efeito de queda de dominó, a gente vai precisar de peças de dominó que você pode criar você mesmo ou simplesmente baixar da internet, que foi o que eu fiz aqui. Eu já peguei esse modelo aqui já pronto, que esse aqui foi lá do site do Sketchfab, porque aqui eu vou focar mais em como fazer o efeito do que ensinar vocês a como fazer a modelagem das pecinhas. Você precisa ter pelo menos uma pecinha, tá? Não precisa ter todas essas não, mas eu vou fazer um exemplo aqui usando todas essas peças aqui. Algumas configurações que a gente vai ter que fazer nessas peças aqui para o seu efeito funcionar bem. Quando você clicar em uma das peças aqui, ó, se você der um zoom aqui, ó, você repara que tem esse pontinho amarelo aqui, que é o centro de origem aqui. A gente vai ter que deslocar esse centro de origem aqui, ó, para essa ponta aqui, tá? Porque na hora que a gente for fazer esse efeito de queda de peças de dominó, a queda da inclinação de cada pecinha vai ser feita de acordo com esse centro de origem. Então eu quero deslocar esse pontinho aqui para baixo. No caso desse exemplo aqui, são todas essas peças aqui, então eu vou selecionar todas essas peças aqui, e para eu posicionar esse centro de origem de uma vez só, de todas essas peças de uma vez, sem ter que precisar ficar reposicionando de um em um, você deixa todo selecionado. Aí você vem aqui nessa Options aqui, dá um clique aqui, depois você clica aqui em Origens, aí vai aparecer esses eixos de X, Y, Z. Você aperta o botão G, tá? Que aí você consegue reposicionar aqui, e aperta o botão Z, tá? Que eu quero que ele desça aqui retinho aqui, tá? Aí você coloca aqui, ó, bem na pontinha aqui, ó, no pezinho aqui de cada pecinha aqui, tá? Aí você clica com o botão esquerdo do mouse para soltar, e depois você clica o botão 3 aqui, que eu quero ter uma visão aqui de lado. Eu quero reposicionar agora esse pontinho do eixo aqui, ó, aqui na frente aqui, ó, bem nessa pontinha aqui, tá? Não aqui no meio, tá? Mas aqui, ó, nessa pontinha aqui. Quero que ela fique aqui, ó, na frente da peça aqui, bem no pezinho aqui. Isso vai ajudar a fazer a queda das pecinhas aqui mais precisa. Aí terminado isso, você pode voltar aqui na Options aqui e deixa desclicar dessa Origins aqui, só para você não acidentalmente deslocar de novo esse centro de origem. E outra coisa também que é importante fazer, com essas peças ainda selecionadas, você clica aqui nessa setinha aqui, ó, você vem aqui em Items aqui, ó, verifica se a rotação aqui, ó, tá tudo no zero aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, ela tá com 90 graus. É bom deixar zero aqui. Então, para isso, ao invés de você clicar aqui e digitar zero, aí não vai ficar bom. Você aperta o botão Ctrl A e vai escolher essa Rotation aqui, tá? Aí você clica aqui, e aí vai ficar aqui tudo no zero. E de preferência também, essa escala aqui tem que estar tudo no 1. Se não tiver tudo no 1, aí você faz o mesmo esquema, você aperta o Ctrl A e escolhe essa Scale aqui, e aqui essa escala vai ficar tudo no 1. Com esses valores aqui, vai facilitar os cálculos para o Blender, tá? E o Blender roda mais redondinho, mais rápido, beleza? E feito isso, vamos deixar todas essas pecinhas aqui numa coleção. Você deixa ela toda selecionada, aí você aperta o botão M e vai aparecer esse menuzinho aqui, e você escolhe essa New Collection aqui, que é uma pastinha que a gente vai colocar todas essas peças de dominó. E vamos dar um nome para essa pasta, tá? Eu vou chamar de Dominós e dar um Create aqui. Depois de feito isso, aí você confere aqui, ó, se vai ter essa pastinha aqui, dominó, que a gente acabou de criar, com todas as pecinhas aqui dentro dessa pastinha aqui, beleza? E em relação às peças dominó, era isso aqui mesmo. E antes de continuar com esse tutorial de queda de dominó, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, que é para esse vídeo poder chegar a mais gente interessada em efeitos visuais e para eu poder continuar criando mais conteúdos de graça para vocês. E a partir de agora a gente pode começar a criar o nosso efeito, tá? Só para a tela não ficar aqui carregada com um monte de coisa, você vem aqui nessa parte dominó que a gente acabou de criar e deixa desticada essa opção aqui, ó, e aí desaparece essas peças de dominó que tava aqui na tela. Aí a gente trabalha com a tela mais limpinha e fica mais fácil pra gente. E agora você aperta o Shift A e procura por essa curve aqui e escolhe essa Bezier, que aí a gente vai criar essa curva aqui de Bezier. A gente criou essa curva aqui porque essa curva aqui é o que vai formar a linha de sequência de dominó pra gente fazer essa queda de dominós. Então a gente vai colocar um monte de pecinha aqui seguindo essa curva aqui. E para fazer esse efeito, então a gente vai fazer uso do Geometry Nodes. Com essa Bezier aqui selecionada aqui, ó, você aperta aqui nessa aba de Geometry Nodes e agora você vai clicar
clicar aqui em New, tá? E vai criar esses dois nós aqui por padrão. Então, para a gente trazer aquelas peças de dominó para essa curva aí, a gente vai usar o seguinte nó. Você aperta o Shift A e procura agora por Instance on Points, que é esse nó aqui, e vamos soltar ele aqui no meio. Quando você fizer isso, aquela curva aqui vai desaparecer, tá? Porque a gente ainda não definiu no que aquela curva deve se transformar, tá? Por isso que a gente colocou essa Instance on Points. Com esse nó que a gente consegue trazer os dominós. Só que a gente não deu aqui os dados aqui em que aquela curva deveria se transformar, que no caso é as peças dominó. Então a gente vai trazer aquela coleção das peças dominó que a gente criou anteriormente. Você vindo aqui nesse lado direito superior aqui, ó, você tá vendo, ó, aqui essa pastinha que a gente criou aqui, né, dominós aqui, né, tá apagadinho porque a gente esticou. Você vai clicar aqui e arrastar até aqui nos nossos nós e soltar aqui embaixo. Aí você vai ver que ele vai criar automaticamente esse outro nó aqui, de Collection Inf, que é referente às peças dominó. Se a gente pegar essa instância aqui e conectar nas instâncias daqui, e depois de feito isso, você deixa selecionada essa Separate Children aqui e essa Reset Children, agora sim a gente consegue enxergar as peças dominó. Por enquanto a gente só tá vendo duas aqui. Se você apertar o botão Tab, eles aparecem exatamente nas vértices das curvas aqui. No caso, aquela curva tinha essa vértice do início e a vértice aqui do final. E para fazer esse efeito, a gente vai precisar também que essas peças aqui no meio, aqui entre essas duas vértices aqui também, tá? Eu quero colocar mais peças aqui para poder fazer esse efeito de queda de dominó. Então, para isso, eu vou fazer uso de mais um nó. Você aperta Shift A e procura agora por Resample Curve, que é esse nó aqui. E a gente vai soltar aqui atrás dessa Instance on Points. Quando a gente faz isso, ó, aí você repara que agora a gente tem mais pecinhas aqui, ó, entre essas duas vértices aqui. A gente colocou mais peças de dominó aqui. E aqui a curiosidade desse Resample Curve aqui, ó, você vê que tem essa count aqui, tá com 10, né? Significa que tem 10 pecinhas de dominó aqui. Se eu selecionar uma dessas vértices aqui, apertar o botão G e isso dá uma esticada aqui, ó, fica mais fácil de ver. Então tem 10 peças. E por aqui você consegue controlar se você quer colocar mais ou menos peças aqui. Só que se a gente usar por essa count aqui, ó, toda vez que a gente for aumentar ou diminuir o tamanho da curva aqui, ó, a gente também acaba alterando a distância entre uma pecinha e outra aqui. E se eu quiser fazer um percurso maior, a distância aqui entre as peças vai ficar também alterada, tá? E não é isso que a gente quer também. Então, pra gente não ter esse problema, eu vou mudar dessa count aqui, ó, pra lente, que seria de distância. Porque com essa lente aqui, que ela faz os cálculos aqui de acordo com a distância, aqui se eu tentar aumentar ou diminuir o tamanho da curva aqui, ela vai sempre manter a mesma distância entre as peças, tá? Aqui tá com esse valor aqui 0.1, eu vou dar uma aumentada aqui, acho que é mais fácil de ver. Vou deixar 0.7, aí tá vendo, ó? Essa distância que tem aqui, ó, vai manter sempre a mesma, tá? Ó, independente de eu aumentar ou diminuir ela aqui. E é isso que a gente quer para poder fazer esse efeito de queda de dominó. E algumas coisas que a gente pode reparar também, nesse caso, olhando aqui, ó, tá toda preta, tá? Você não consegue ver aquelas pintinhas brancas aqui. Isso tá acontecendo porque toda aquela coleção das peças que a gente deixou dentro daquela pastinha de dominós, ela tá nesses pontinhos aqui, ele tá colocando todas aquelas peças um dentro da outra. Por isso que a gente não consegue enxergar aqui aqueles pontinhos brancos aqui. Como ele colocou tudo em cima, acabou ficando tudo preto. Então, para deixar separado cada espacinho aqui com uma peça diferente, então você deixa ticado aqui nessa instância aqui, ó, que aí já conserta aquele problema. E você vê que ele já distribui aqui as pecinhas aqui, ó, em pontos diferentes. Aí a gente já resolve esse problema. E uma coisa que a gente repara também, depois que a gente conseguiu aqui separar cada um pecinho diferente aqui, aí você repara que ele coloca aqui tudo na ordem certinha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele deixou tudo ordenado aqui. Caso você não queira que deixar aqui tudo ordenado, você quer uma coisa mais aleatória, tudo embaralhado, dá para fazer também. Basta você acrescentar o seguinte nó. Você aperta o Shift A e vai procurar agora por Random Value, que seria esse nó aqui. E a gente vai ter que conectar essa value aqui, ó, nessa Instance Index aqui. Só que você repara que aqui, ó, esse conector aqui ele tá cinza e o daqui dessa instância aqui ela tá verdinha. E como boa prática, é preferível sempre tentar deixar esses pontinhos, esses conectores aqui da mesma cor, para não ter problema de incompatibilidade, tá? Então eu vou mudar essa float aqui, ó, para integer, que aí vai ficar verdinha com verdinha, tá? Eu vou conectar agora essa velha aqui na index aqui, e agora a gente tem aqui essas peças aqui tudo embaralhada, tá? Ela não vai ficar mais tudo na ordem. E isso se você quiser que tá tudo embaralhado. Se do contrário, você nem precisa desse nó aqui de random value, tá? Random value que seria de valor aleatório. E outra coisa que a gente precisa consertar aqui também é essa posição das peças aqui. Como eu quero fazer esse efeito de queda dominó, eu quero que eles fiquem aqui de frente, tá? Eu quero que eles fiquem tudo de ladinho aqui. Então, para isso, a gente poderia regular por aqui, com esses valores aqui. Então, vindo aqui nessa rotation aqui dessa extension point, aqui se eu vir aqui
aqui nessa Z aqui, eu controlo a rotação no eixo Z aqui. Então eu vou deixar aqui, eu vou mudar aqui para 90, de 90 graus, tá? Ele vai ficar agora nessa posição aqui, seria o que a gente queria. Só que vai ter mais um problema aqui. Se você deixar uma linha aqui, retinha aqui, não vai ter problema, tá? Mas caso você faça um percurso curvado, por exemplo, vou deixar um pouquinho mais esticado para frente e vou apertar o R e tentar dar uma curvatura aqui, tá? E vou apertar o S para aumentar aqui a curvatura aqui. Pronto. Se o percurso for curvado aqui, ó, você repara que essas peças aqui, ó, elas ficaram todas aqui, ó, na vertical aqui. Ela não tá seguindo a curvatura aqui. Eu queria que elas fossem seguindo a curvatura. As peças devem tangir a curva, tá? Fazer esse percurso aí. Então, para fazer essas peças aqui seguir a curvatura aqui, então vou usar o seguinte nó. Aperta Shift A e vai procurar agora por Curve Tangent, que é esse nó aqui, curva tangente, tá? Que eu quero que as peças sigam a tangente da curva, tá? E no caso a gente poderia conectar essa curva tangente nessa rotation aqui para tentar arrumar o sentido das peças na tangente aqui, tá? Só que você vê que tem já outro problema aqui também. A primeira que a gente perdeu o controle da rotação delas, tá? Não dá mais para deixar rotacionado naquela posição Z, tá? Porque a gente conectou aqui e ela perdeu a posição que a gente queria, tá? Ela ficou aqui na diagonal, tá? E outra que, como eu disse, aqui a conector aqui tá roxo e aqui tá meio rosinha aqui, também a gente vai ter que arrumar isso. Então, pra gente voltar a ter o controle aqui da posição Z, eu vou fazer uso de um outro nó aqui, tá? Só pra gente ter o controle da onde a gente quer rotacionar. Então, você aperta o Shift A e procura agora por Align Rotation to Vector, que é esse nó aqui. Então, no caso, eu vou desconectar essa linha aqui da rotation aqui, ó, e vou conectar agora nessa Align daqui, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou conectar essa tangente aqui nessa Vector também, ó, tá da mesma cor aqui, tá? Vector é roxinha com roxinha, e feito isso, eu vou conectar agora essa Align Rotation aqui dessa pontinho rosa com esse pontinho rosa aqui da Rotation e da On Point. E aí a gente conseguiu deixar ela seguindo aqui, tá vendo? Ó, as peças na tangente, tá? E agora a gente pode controlar aqui a direção da onde a gente quer que rotacione, tá? Da X, Y e Z aqui. No caso, tá aqui na Z aqui, ela ficou deitada aqui, vamos experimentar a Y, pronto. Aí ela já ficou agora na posição que a gente queria. Pronto, aí a gente conserta agora, tá vendo? Mesmo que ela ficar aqui curvada aqui, ó, tá vendo? Agora as peças não vão ficar só todas retinhas na vertical aqui, tá? Ela vai acompanhar aqui a curvatura. Aqui a gente já resolve esse problema. E se vocês não se inscreveram nesse canal ainda, se inscrevam que semanalmente estou criando um tutorial novo. E bora continuar com o nosso tutorial de queda de dominó. Agora a gente pode começar a trabalhar na parte da animação aqui, tá? Que seria a queda das peças de dominó aqui. Então para isso a gente vai fazer uso do seguinte nó. Você aperta Shift A e procura agora por Rotate Instance, que é esse nó aqui. E a gente vai soltar esse nó aqui na frente dessa Instance On Points. E por esses valores aqui dessa Rotation Instance aqui, ó, a gente consegue fazer a animação aqui. Por exemplo, essa X aqui a gente consegue fazer essa inclinação aqui. Só que eu quero fazer com que essa animação aqui, não que elas caiam todas de uma vez, tá? Eu quero que caiam de forma gradativa, que é a forma mais natural, tá? Da queda dos dominó. Começa caindo uma, depois bate na segunda e assim por diante, tá? Ela vai derrubando uma por uma e não caindo todas de uma vez. Então, para isso, a gente vai precisar fazer uso de outros nós aqui para poder fazer essa animação. Então, o primeiro nó que a gente vai precisar aqui, você aperta Shift A e vai procurar agora por um nó de Index, que é esse nó aqui, tá? Index que é de índice, tá? Índice de geometria de elementos, tá? E geometria de elementos do que é isso, né? É, no caso, os elementos das vértices, arestas e das faces dos seus objetos, tá? Então, a gente vai precisar desse nó aqui para a gente fazer essa inclinação, tá? Da aresta das peças de dominó. Então, por isso que eu vou usar esse nó de Index. Só que se eu conectar ela direto aqui nessa Rotation, onde a gente quer fazer a alteração aqui, ó, ele já vai dar esse sinalzinho aqui, ó, de incompatibilidade aqui. Ele tá aqui com essas cores aqui diferentes aqui, tá? Dessa Index, ela verde com essa roxa aqui. E outra que quando a gente conecta aqui, a gente perde aqueles valores para a gente poder fazer a rotação aqui dessas peças aqui, tá? Então, eu vou ter que combinar antes outros nós aqui para poder fazer esse efeito aqui. Então, a gente vai combinar com o seguinte nó. Você aperta Shift A e vai procurar agora por Map Range, esse nó aqui. E vamos deixar conectada essa Index aqui, ó, nessa From Minima aqui. E agora sim a gente pode conectar essa Map Range aqui na Rotation daqui. Quando a gente fizer isso, por esses valores aqui, a gente consegue fazer uma animação aqui. Ela ainda tá meio desregulada aqui, descalibrada, que a gente ainda perdeu aquelas posições lá do X, Y e Z. Então a gente vai ter que colocar um nó para a gente poder ter esses parâmetros novamente. Você aperta Shift A e procura agora por Combine X, Y, Z, que é esse nó. E a gente
gente vai conectar aqui na frente dessa Map Range. Pronto, aí ele já ficou conectado aqui pela X aqui. Feito isso, você vindo aqui nessa velha dessa Map Range aqui, ó, se você modificar esse valor aqui, ó, você vai ver que vai ter essa animação. As peças tem que estar caindo nessa posição aqui. Talvez a conexão que você fizer aqui na X, Y, Z pode variar de acordo com a posição das peças que você colocou dentro da sua pastinha de dominós aqui, tá? Isso pode variar, depende. Às vezes você dá uma olhada se as peças estão caindo nessa posição aqui. Se não tiver, aí você vai testando a Y, ó, tá vendo? A Y tá caindo para esse lado aqui, então não é a Y, e a Z também, as peças ficam nessa posição aqui, então não é a Z. Aí o correto aqui é a X, tá? Ela tem que ficar tombada nesse sentido aqui, tá? Uma tombando na frente da outra. Aí voltando aqui, por aqui você consegue fazer essa animação aqui, tá? Mas ela ainda tá descalibrada. Aí você modificando esse valor de max e mínima aqui também, aí você consegue também fazer uma calibragem melhor. A meta aqui é tentar fazer as pecinhas cair uma após a outra. É outra coisa que eu quero arrumar também. Se a gente ver pertinho aqui, tá vendo aqui, ó, o ponto de origem da pecinha aqui, ó, ela começa a cair. Por exemplo, se ela estiver caindo desse lado aqui, esse ponto de origem aqui tem que ficar do lado esquerdo aqui dessa peça, para ela poder cair assim, nesse sentido aqui. Mas se você quiser que ela caia vai do lado direito, você pode tentar modificar esse valor aqui, ó, você inverte, tá? No caso, valor 3, tá? Aí ele cai agora pro lado direito. É importante, o ponto de origem aqui tem que ficar sempre pro lado que vai tombar as peças, tá bom? E então, para fazer essa animação, a calibragem ficar mais fácil aqui, eu vou usar mais um nó aqui que vai ajudar a fazer essa animação. Você aperta Shift A e procura por um nó de Math, esse nó aqui, e vamos puxar uma linha dessa index aqui na value daqui, dessa edge, e essa value da edge aqui a gente vai conectar nessa parte da mínima aqui. E para facilitar a nossa regulagem aqui nessa map range, nessa value aqui, vamos mudar esse valor para 1. E agora com esse novo valor aqui desse nó da edge, você vai mexer ela aqui, ó, você vai aumentando ela aqui, ó. Fica de olho nessa primeira peça aqui. Você vai aumentando aqui, ó, por exemplo, tá 1.2, 1.3, eu vou aumentando um pouquinho mais, ó, até o momento que ela encosta, tá? Ela não pode estar atravessando a peça aqui. Encontra uma posição que a peça tá na iminência de encostar. Quando ela encosta aqui, ó, na segunda peça aqui na frente, é essa posição, é esse valor aqui que você vai deixar quando ela encostar aqui. E agora por esse valor aqui, ó, se você for movimentando aqui, ó, agora você vê que a gente conseguiu fazer a animação, ela ficou certinha aqui. Só que ainda tem mais um problema, né? Que você vê que a peça ela inclinou aqui, mas depois ela fica parada aqui na diagonal aqui, né? Não tá muito normal, né, de acontecer. Esse valor você pode mudar aqui, ó, nessa max aqui, ó, aí você vai aumentando aqui até ela estiver numa posição aqui que ela encoste aqui. Eu vou deixar, encontrei aqui, é 1.45 para esse exemplo aqui, tá? Isso vai variar dependendo da pecinha de dominó que você escolher. Só que aí você tem que regular aqui de novo, tá vendo? Ó, que ela já tá atravessando demais aqui, ó. Na hora que ela começar a movimentar, vou voltar um ponto, ó, quando ela ainda tá retinha, aí você volta aqui nesse valor aqui de novo dessa edge aqui, ó. Aí você vai aumentando aqui de novo até acertar aqui, ó, até o momento encostar nessa pecinha. Aí vamos testar novamente. Aí você vê que a gente arrumou aqui essa parte aqui, mas no finalzinho você vê que acaba atravessando aqui. Então a gente vai usar mais um nó para tentar dar uma melhorada aqui, tentar deixar esse problema aqui menos visível, que assim ficou meio que bem visível aqui que tá atravessando aqui, mas vamos tentar dar uma pequena disfarçada, porque esse problema aqui vai ter, tá? Não tem como evitar completamente, mas dá para dar uma amenizada. Então você aperta Shift A e procura agora por um nó chamado Float Curve, que é esse nó aqui, e a gente vai soltar na frente dessa Map Range. Vamos fazer o teste de novo. Aí por essa barrinha dessa Factor aqui, ó, vou dar uma diminuída aqui, ó, até encostar mais ou menos aqui, ó, até encostar a peça aqui. Aí você vê a peça vai atravessar um pouquinho, mas já não é tão perceptível igual antes. Não tem como evitar 100%, tá? Mas tá, durante a animação não vai ficar tão visível agora, tá? Já dá uma boa melhorada. E assim você consegue fazer essa animação da queda dos dominó aqui. Mudando esses valores aqui, você consegue fazer a animação. A animação aqui a gente pode fazer por keyframe, tá? É só você botar um valor aqui que vou deixar aqui no 0, tá? E, por exemplo, vou escolher um frame aqui, esse frame 1, e aqui em cima você aperta o botão I, tá? Vai ficar amarelinho aqui e vai também, ó, eu vou deixar selecionado esse nó de Map Range aqui e selecionar as peças aqui, ó. E antes de selecionar as peças aqui, verifica se tá no Object Mode aqui, tá? Se tiver no Edit Mode aqui, não vai funcionar, tá? É só apertar o botão Tab e volta pro Object Mode, tá? Deixa no Object Mode, aí você vai selecionar as peças aqui, esse nó de Map Range aqui, aí você consegue enxergar agora esse ponto aqui de keyframe, né? Que a gente apertou aqui com o botão I aqui. Aí você anda alguns frames aqui para frente e aí você muda esse valor aqui até
até as peças estarem todas tombadas, tá? Aí você aperta agora o botão I novamente aqui em cima, aí você vai ver que vai colocar mais um ponto de keyframe aqui. Aí você botar frame 1, aí dá um play, aí você vê que você consegue fazer essa animação aqui. E outra consideração aqui é na hora de você for fazer esse percurso dos dominós aqui, tá? Para você modificar o percurso do dominó, é só você entrar no Edit Mode apertando o botão Tab. Quando você entrar no Edit Mode, vai aparecer esses pontinhos aqui, esses pretinhos daqui. Aí você escolhe uma das extremidades aqui, dá um clique aqui, vou escolher esse pontinho desse lado aqui, tá? E por aqui você aperta o botão G, você pode modificar aqui o percurso dela, tá? Você aperta o botão R também, você pode rotacionar ela aqui a direção que você quer. E se você quiser continuar esse percurso aqui também, é só você apertar o botão E, tá? Que você vai criar mais um ponto aqui para você continuar o percurso aqui, tá? E você vai ter que ir regulando aqui os novos caminhos aqui. Ela vai ficando mais ou menos desse jeito aqui. Essa parte aqui ficou caída e essa parte ficou levantada aqui porque da keyframe da animação que a gente fez antes, tá? Dessa parte aqui, você voltar aqui pro frame 1, ele volta a aumentar aqui, tá? Se você quer que o restante caia também, agora você vai ter que mudar esse valor aqui, tá? Se você continuar aumentando ele aqui, aí o restante das peças também vão cair, tá? E não precisa se preocupar em relação a isso, tá? E assim você consegue modificar esse percurso aqui da queda dos dominó. Mas tem um jeito ainda mais fácil, tá? Do que você ficar apertando o botão E aqui para crescer e ficar continuando o percurso, tá? Se você não quiser fazer isso, você pode fazer simplesmente aperta o botão aqui para selecionar todos os pontos aqui e você aperta o botão Delete, tá? E escolhe essa vértice, ele vai deletar tudo e a partir daqui você pode criar um percurso aqui. Eu acho que fica mais fácil assim. Se você vir aqui nessa aba aqui, desse lado direito aqui, ó, vai ter essas ferramentinhas aqui, ó. Se não tiver aberto, é só você apertar o botão T, tá? Você aperta o botão T, ele fecha ou abre, tá? Botão T. Então nesse caso aqui, vocês vão escolher essa ferramentinha aqui, ó, dessa draw aqui, dessa canetinha aqui, tá? Tem que ser essa caneta, não pode confundir com essa outra aqui. Você escolhe essa aqui, tá? E aí se vai aparecer essa canetinha aqui, é só você riscar aqui, desenhar um percurso aqui, ó. Pronto, aí você cria aqui o percurso que você quer. Então eu acho que assim que até é mais fácil de desenhar o percurso do que você ficar modificando aqui por esses pontinhos aqui manualmente, tá? Só que quando você faz isso, ó, cuidado aqui, no caso eu tava com a visão aqui, se você deixar o botão 7 aqui com a visão de cima aqui, ela vai ficar bem retinha, nivelada, tá? Mas dependendo da posição que você tiver aqui, ó, se você tiver na diagonal aqui e eu passar a canetinha aqui, ó, você vê que as peças vão ficar aqui meio que voando aqui, vai ficar meio que voando aqui na tela, tá? Tem um jeito para evitar isso também. Primeiro eu vou voltar pro Object Mode, tá? Eu vou apertar o botão Tab, vou voltar pro Object Mode e vou apertar um Shift A e vem aqui em Mesh, vou escolher por essa plane, tá? Vou escolher esse plano aqui e vou apertar o botão S e crescer ele um pouco, tá? Vou deixar ele meio grande aqui e agora eu vou selecionar de novo aqui as peças dominó aqui e apertar o botão Tab para entrar no Edit Mode. Tô aqui com a caneta selecionada. Se você tentar desenhar aqui em cima desse plano aqui, desse jeito aqui, ó, ela vai continuar aqui as peças voando. Porém, se você mudar essa opção aqui de cursor para Surface, deixa apertado aqui em Surface e você tentar agora desenhar aqui algum percurso nesse plano aqui, ó, mesmo na diagonal aqui, ó, você desenhar no plano aqui, ó, agora essas peças aqui, ela vai ficar certinha aqui no plano, tá? Eu acho que ficou muito bagunçado, não dá pra ver. Vou apertar o botão A, selecionar tudo, dar um delete, vértice e vou fazer de novo aqui, tá? Agora vou desenhar aqui no plano, aí você vê que agora as pecinhas aqui, elas vão ficar aqui no plano aqui. Deixa eu até voltar aqui com as peças tudo em pé, acho que fica mais fácil de ver. Pronto, agora tá vendo, ó, as peças ficam bem coladinhas aqui no plano, aí você também não tem o problema das peças ficar meio que voando. O interessante é que nessa técnica também, ela funciona mesmo se o plano tiver rugosidade, tá? Eu vou apertar o botão Tab, vou pro Object Mode, vou colocar um objeto aqui algum obstáculo aqui, tá? Vou apertar o botão Shift A e vou colocar, essa esfera aqui, eu vou crescer ela um pouquinho aqui, vou posicionar ela aqui para baixo. Eu vou deixar ela bem aqui no meio, vou selecionar as peças dominó aqui e vou entrar no Edit Mode, eu aperto no botão Tab, aperto o botão A e dou um Delete nesses dominó aqui na vértice, tá? E vou redesenhar de novo. Agora eu vou passar a caneta por cima dessa esfera e aí você vê que agora, ó, mesmo que o plano tenha algum obstáculo aqui, ó, você vê que você consegue também fazer as pecinhas aqui passar por cima dos obstáculos aqui.
talvez isso seja interessante dependendo do projeto de vocês, tá? É assim que vocês conseguem desenhar aqui o percurso das suas peças de dominó. E agora eu vou ensinar uma forma que também fica muito legal de colocar uma foto de alguma gravura aqui nas peças aqui dos seus dominó. E para isso não é obrigatório, tá? Mas vai facilitar aqui você fazer um percurso aqui dos seus dominós aqui para você poder colocar alguma foto, alguma gravura aqui nos seus dominó aqui. Aperta o botão Tab, voltar para o Object Mode e vou vir aqui nessa Edit aqui, ó. Você vem aqui em Preferência e aqui em Extensões aqui, vocês vão aqui, procura por Extra, procura por essa aqui, ó, Extra Curve Objects. E vem aqui e aperta em Instalar, tá? Aí ela vai estar aqui, ó, Extra Curve Object, você instalou ela e depois de feito isso, você pode fechar aqui, tá? Se você apertar o botão Shift A aqui em cima e vir aqui em Curves, você vai ver que agora a parte das curvas aqui, você vai ter mais opções aqui. A opção que a gente quer aqui, ó, é essa aqui, essa Curve Espiral. Mas antes disso, eu vou deletar aqui essa circunferência aqui, deixa eu deixar a tela mais limpinha para ficar mais fácil para a gente trabalhar. E vou selecionar agora essas peças de dominó que a gente criou aqui, aperta o botão Tab para entrar no Edit Mode, dá um Delete, aperta Vértice e agora você aperta um Shift A, volta aqui nessa Bezier e agora você vai ter essas opções novas aqui, ó. Vamos aqui então nessa Curve Spiral, tá? E vai escolher aqui, ó, essa Archimedean aqui, tá? Clica ela aqui, aí vai aparecer essa circunferência aqui, tá? E nesse caso aqui, ó, você vai vir aqui nesse menuzinho aqui de Curve Spiral, clica nessa setinha aqui, ó, e por aqui dessa Radius aqui, ó, Grow, se você aumentar um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Você começa a abrir ela um pouquinho aqui, tá? E feito isso, você pode aumentar esse número de turns aqui, aumentando, ó, tá vendo? Ela vai aumentando essas curvas em forma de espiral. Eu vou aumentar ela um pouquinho aqui, ó, mais ou menos assim, tá? Que eu quero uma área, mais ou menos uma área assim. Aí eu consegui colocar as peças de dominó nesse formato aqui, em espiral aqui. Ela não precisa ser exatamente em espiral, tá? Se você quiser desenhar ela numa forma reta, assim, em zigue-zague aqui também, tá? É importante que ela esteja aqui cobrindo uma área aqui, porque aqui eu vou colocar alguma gravura aqui, então ela tem que estar bem cheinha aqui, ó, as peças tem que estar uma do lado da outra aqui, tá? E aí fica mais fácil de ver. Aí feito isso aqui, eu aperto o botão Tab para voltar pro Object Mode, aí você vai ver que as peças vão ficar desse jeito aqui. O esquema da animação é a mesma, tá? É por keyframe aqui, tá? Só mexer nesse valor aqui, tá? Você consegue fazer a animação. Mas para colocar a gravura aqui, eu vou vir aqui nessa pastinha de dominós que a gente criou aqui e vou agora ticar de novo aqui nesse quadradinho aqui da dominó, só pra gente poder ver todas as pecinhas aqui, tá? Quando você quer colocar uma gravura de alguma pintura aqui nas peças, nesse caso a gente só vai precisar de uma peça só de dominó, tá? Eu vou colocar a textura em uma peça só, você não vai precisar de todas aqui, então vou selecionar aqui a partir da 2 aqui até a última aqui, vou deixar tudo selecionado aqui, tá? E apertar um Delete, eu não preciso dela, eu só preciso de uma pecinha aqui. E com essa pecinha selecionada, a gente vai vir aqui na Shading, a gente vai entrar no modo Shading e aqui ele vai colocar a textura que ele já vinha aqui, tá? No caso dessa pecinha aqui, ela já tá com essa textura aqui, só que eu vou mudar aqui, tá? Eu vou deletar esses nós aqui. O que eu quero é apenas deixar esses 3 nós aqui. Essa da Principal BSDF, a Material Output e essa de textura da Imaging Texture, tá? Eu vou apertar aqui no X aqui, ó, para tirar a textura original dela. Ela vai ficar aqui sem nada, tá? Aí você vê aqui, ó, esse nó de Imaging Texture. E agora você pode colocar alguma textura que você queira, tá? Você tem que baixar alguma textura que você já tem no seu computador aí. Aí é só vir aqui na Open, aí você procura onde você colocou essa textura, tá? Eu já deixei baixada uma, no caso é essa aqui do Sonic. E depois de ter selecionado ela, a gente vai acrescentar mais uns nós aqui. Você aperta o Shift A e você procura agora por Mapping, que é esse nó aqui. E você aperta o Shift A de novo e procura agora por Texture Coordinator, que é esse nó. E agora, no caso, eu vou colocar essa gravura do Sonic aqui nas peças. Para isso, é só você conectar essa vector da Mapping aqui na vetor daqui. E você vai escolher agora essa aqui da Windows, dessa Texture Coordinator aqui na vetor da Mapping. Quando você fizer isso, a textura do Sonic vai estar. Você estacionar aqui, você consegue posicionar ela com o botão do meio do mouse aqui, ó. Você pode posicionar ela aqui e você vai girando o botão do meio aqui, você dá um zoom in ou zoom out aqui, ó, só para pegar a tela inteira aqui. Para você colocar aqui a sua visão de câmera, você aperta o botão 0. Importante você enquadrar bem, tá? Essa aqui é a parte que vai estar enquadrada na sua renderização. Para você regular ela aqui, ó, você vem aqui nessa setinha aqui, ó, você clica aqui, aí você vai vir aqui em View, clica aqui nessa Camera to View, tá? E agora sim, você rolando o botão do meio do mouse, aqui você consegue enquadrar melhor, tá? Vou
deixar mais ou menos nesse tamanho aqui. Aí você tenta enquadrar aqui, ó, a imagem de forma que pareça ele por inteira, deixar ele assim, mais ou menos assim, tá? Você vai regulando aqui com o botão do meio do mouse, pronto. Aí depois que você conseguiu enquadrar a imagem aqui nas peças dominó, aí você pode esticar essa câmera to view aqui, ó, que é nesse quadrante aqui que vai ser feita a renderização. E aí você conseguiu colocar aqui a imagem de alguma gravura aqui nas peças, tá? E agora que vocês aprenderam como criar esse efeito de queda de dominó usando Geometry Nodes, vocês podem criar projetos em tempo recorde, já que se você tivesse feito pelo procedimento de uso de Rigid Body, ou seja, ter que criar pecinha por pecinha e ter que posicionar uma a uma para criar o trajeto delas, você iria levar horas para fazer isso. E se ao invés de vocês usarem peças de dominó, vocês preferirem usar almofadas mágicas para fazer um efeito visual que também fica bem realístico, eu criei um outro vídeo que ensina como fazer isso de forma procedural, que também fica super legal. Vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima, dá uma olhada que vocês vão curtir bastante também.